Olá pessoal, nessa videoaula, né, vamos corrigir aqui a atividade de fixação 2 da unidade 2, tá bom? Para facilitar e para ajudá-los aí no estudo da avaliação e para o melhor entendimento aí. Então nós vamos aqui, né, abrir o questionário, né? Abrimos o questionário, eu vou abrir o questionário como simulando aqui a realização dele, tá bom? E aí nós vamos fazendo aos poucos aí. Na questão 1, talvez quando vocês abrirem, gente, o questionário, vai estar. Essa não seria a questão 1, seria outra questão. Porque às vezes ele bagunça aqui, mistura, tá bom? Mas enfim, neste caso aqui é a questão 1. Aqui nós vamos classificar as contas contábeis conforme os grupos patrimoniais, tá bom? Então nós temos o ativo circulante, o realizável a longo prazo, o investimento, imobilizado, intangível. Todos esses 5 grupos aqui representam grupos do ativo. Esses últimos 4 aqui são do ativo não circulante. Do passivo, ele pode se enquadrar em passivo circulante e passivo não circulante. E no patrimônio líquido, que é o último grupo, tá bom? Quando fala aqui, ó, longo prazo, as contas que não tiverem a descrição longo prazo, considere sempre sendo uma conta de curto prazo. É a observação aqui, tá bom? Então vamos lá. Conta fornecedor. A conta fornecedor, aqui, gente, você pode estudar, mas como é que você sabe disso? Esse exercício é mesmo para você já treinando, tá? Vocês podem olhar no plano de contas, mas aqui é para a gente poder já, estou explicando vocês, para vocês conseguirem já compreender e utilizar essas contas, tá bom? À medida quando o tempo vai passando e utilizando, você vai aprendendo. Isso funciona também de uma empresa, tá? Às vezes um contador chega, ele sabe contabilidade, mas ele não está acostumado com o plano de contas. Então ele tem que ir, ele vai tomando ali, vai aprendendo aos pouquinhos, daqui a pouco ele fica familiarizado com o plano de contas e consegue usar ele tranquilamente, tá bom? Então, ó, a conta fornecedores é uma conta de passivo, e é um passivo circulante, porque não está escrito a longo prazo. Tudo bem? A conta mercadoria é, são as mercadorias para vendas, tá bom? Que a empresa possui. Como é de curto prazo, ela compra para vender imediato, a intenção é essa, o que manda a intenção, é um ativo circulante. A conta cliente. Contas clientes, gente, essa conta ela vai registrar o valor que o cliente está te devendo. Quando que ele fica te devendo? Por exemplo, quando você vende uma mercadoria ou presta um serviço a prazo, o cliente recebe esse serviço ou recebe essa mercadoria e se compromete a pagar num prazo aí, no vencimento que vocês acordaram aí. Então, essa conta cliente registra aqui o seu contas a receber com o cliente de curto prazo. Então, também é um ativo circulante. O capital, aqui é capital social, é uma conta de patrimônio líquido, é o capital que os sócios colocam na empresa, tá bom? Financiamento de longo prazo. A conta financiamento é uma conta de passivo, é uma dívida, indicando longo prazo, então a gente vai colocar no passivo não circulante. Dividendos a pagar. Dividendos a pagar é a parte do lucro que a empresa deve aos sócios. Os sócios colocaram o dinheiro, a empresa teve lucro e tem que distribuir esse lucro. Então mas ela não pagou ainda o lucro, ela só sinalizou, olha, agora a empresa gerou tanto lucro e cada um vai ter direito a receber uma parte desse lucro. E ela coloca, ó, o sócio tal tem direito a receber 10% referente a R$ 2.000. Só que ela não pagou ainda, então ela está devendo a esse sócio R$ 2.000. Então isso vai entrar no dividendos a pagar, lá no passivo circulante. Impostos a recuperar. Impostos, a gente pode, imposto é pagar, mas a recuperar é um direito que a empresa possui. Então é um ativo circulante, tá bom? Adiantamento a fornecedores. Adiantamento a fornecedores é a empresa ela adianta ao fornecedor um valor. O fornecedor vai fornecer para ela um produto ou um serviço. Só que como ela adianta, ela não recebeu ainda esse produto ou esse serviço. Então, para a empresa, ela tem um direito, é um ativo circulante. Apesar do nome fornecedores aqui, remete a uma dívida, mas não. Aqui você já adiantou o valor. Então, agora você tem um direito de receber o produto ou o serviço que você contratou. Empréstimos a pagar. Empréstimos é uma dívida. A pagar é curto prazo, passivo circulante. Aluguéis a pagar, novamente, passivo circulante. Você paga todo mês é um circulante. E o que tem a pagar na frente é passivo, tá bom? Conta caixa, nós vimos que a conta caixa é uma conta de ativo circulante.
porque circula ali e é curtíssimo prazo, né? E é um bem, registra dinheiro, então é um ativo. Despesas antecipadas. Essas despesas antecipadas, gente, o que quer dizer isso? É a mesma coisa de adiantamento ao fornecedor. São as despesas que você paga antecipadamente. Por exemplo, o aluguel. O aluguel normalmente você paga para usar. Você paga no início, quando você entra no imóvel, você já paga e utiliza durante aí o período que você pagou, por exemplo, 30 dias. Então, a gente chama de despesas antecipadas. Então, é um ativo porque você tem um direito sobre essa despesa antecipada que você pagou. Esse direito ele vai encerrar quando você usar essa despesa, tá bom? Terrenos aqui é imobilizado, como está escrito aqui, tá bom? Para uso da empresa, é um imóvel. Marcas e patentes são bens, só que neste caso são bens intangíveis, como nós vimos na explicação, né? Não tem corpo, forma física. Prejuízo acumulado é uma conta de PL. Prejuízo acumulado é o prejuízo da empresa, tá bom? Reduz o patrimônio líquido. Empréstimos a pagar de longo prazo é passivo, como é longo prazo, não circulante. Salários a pagar é um passivo, mas paga todo mês, né? Então é passivo circulante. Material de consumo. Material é um bem de consumo, ele representa aqui, aquele material não é para venda, não é aquele produto para venda, é para a empresa consumir. Então aqui nós vamos classificar como ativo circulante. Por quê? Você consome ali todo. Você compra o material, não compra estocado durante 2 anos. Você compra ali o material de consumo para consumir num mês, por exemplo, material de limpeza ou material de escritório que a empresa compra para poder consumir. Então entra ali como material de consumo ativo circulante. Investimento em outras companhias, CIA, né, companhia. Investimentos vai entrar no ativo não circulante no grupo investimentos. Aqui, quando a sociedade, uma empresa compra parte de outra sociedade, compra ações, faz investimentos, aí entra aqui investimentos em outras companhias. A conta veículo. Conta veículo nós já vimos é um imobilizado, né? A empresa compra, a não ser, né? Mas não é o caso, não seria ali sinônimo de mercadoria, quando a empresa ela compra e vende veículo. Aí o veículo seria seu estoque. Então seria classificado como ativo circulante, porque a intenção seria vender o mais rápido possível. Neste caso, na grande maioria, um veículo é para uso da empresa. Então não tem intenção de se desfazer dele. Então fica imobilizado. Reservas de lucro. Aqui não vou entrar muito dentro, mas é um patrimônio líquido, tá? É o lucro que a empresa tem, ela vai guardar ali, de grosso modo, né, parte do seu lucro. Software. Software, aqui, novamente, é um intangível, um bem não corpóreo. Aqui, gente, eu não estou falando que você tem a licença de software, tá? Ah, fui lá e comprei uma licença de software para usar lá da Microsoft, por exemplo. Essa licença é uma despesa antecipada. Você paga para usar durante um ano. Aí, na verdade, você não tem um software, você tem a licença de uso. Então você antecipou uma despesa que você vai usar durante um ano. Cada mês você vai apropriando e reconhecendo a perda desse direito, né, de parte do direito, né? Então você vai dando baixa. Nesse caso de uma licença, não é um bem intangível, seria uma despesa antecipada lá no ativo circulante. O software, nesse caso aqui, é quando você constrói um software ou um aplicativo, enfim, e é seu, então você tem a posse daquele software, a patente, né? E aí sim, você tem o software, ele é um bem intangível, tá bom? Por exemplo, o Windows para a Microsoft é um bem intangível. O Windows, a licença do Windows para mim não é um bem intangível meu, porque eu não possuo software Windows. No caso ali, eu só tenho uma licença, um direito de uso durante um período que eu adquiri, tá bom? E se você pagou antecipado, vira uma despesa antecipada, que é o que ocorre na verdade, né? Aplicação financeira. Aplicação financeira aqui não fala nada, é curto prazo. É o dinheiro que você tem no banco. Aluguéis a pagar. Paga o aluguel todo mês, né? É um passivo de curto prazo, um passivo circulante. FGTS a pagar. FGTS a pagar é um imposto ali de fundo de garantia, é uma contribuição. Então, é um cotas a pagar e é todo mês que você paga. É um valor percentual do salário do seu funcionário. É 8%. Então, você é um passivo circulante. Banco. O banco é o dinheiro que nós possuímos no banco, né? É um ativo circulante. Depreciação acumulada.
Eu coloquei aqui já para vocês já irem acostumando, mas a depreciação acumulada é uma conta de imobilizado, tá bom? É um imobilizado, é uma conta, na verdade, redutora do imobilizado, ela diminui o valor do imobilizado. E o que que seria depreciação? Depreciação, gente, é o seguinte: você compra um veículo, por exemplo, e mesmo esse veículo não quebrando, quando eu tiro da loja e fico usando ele, ele já tem um desgaste natural e uma desvalorização por ter saído da loja. Então, o valor dessa perda aí por desgaste natural e por desvalorização, a gente chama de depreciação. Ela é acumulada por quê? Porque todo mês ela vai perdendo algum valor. Então você vai acumulando essa perda. A gente registra como depreciação acumulada. Eu vai ter um momento que eu vou ensinar isso mais detalhadamente, tá? Mas basicamente é o seguinte: no seu balanço fica registrado o valor que você comprou o veículo lá na conta veículo no imobilizado. Por exemplo, você comprou um veículo de 60 mil reais. Então você coloca no seu balanço lá 60 mil reais o valor do veículo. Quando for passando mês a mês, você vai ter um cálculo para calcular qual é a média ali, mais ou menos, se for uma depreciação linear, qual é a média que você vai perder nesse veículo por mês. Então, por exemplo, por mês a média é R$ 500. Então, a todo mês eu reconheço uma depreciação, uma despesa de depreciação de R$ 500 e ele vai acumulando. Aí no seu balanço vai estar o seguinte, ó, vai ter um veículo de 60 mil reais e logo embaixo uma conta de depreciação acumulada negativa, entre aspas ali, entre parênteses negativo, indicando que é redução, de R$ 500 no primeiro mês. No segundo mês vai somar mais R$ 500, vai ficar R$ 1.000. E aí olhando para isso você vai identificar, eu comprei um veículo de 60 mil reais, no entanto, já depreciou R$ 1.000. O valor ali desse veículo contábil, então, para a empresa, ele tem um valor líquido ali de 59 mil reais. Nós vamos aprender isso, tá? Direitinho. Agora, por enquanto, só saber que a depreciação acumulada é uma conta redutora do imobilizado, tá bom? Ah, o estoque, não. Depreciação é só para imobilizado, tá bem? Só o imobilizado que sofre depreciação. E nem todas as contas imobilizadas, por exemplo, um terreno normalmente não sofre depreciação, porque ele se valoriza com o passar do tempo. Então esse índice dificilmente tem uma depreciação. Ele pode até ter uma perda de valor se acontecer alguma catástrofe, alguma coisa. Então, mas é um item ali que não deprecia. Diferente do imóvel, né, um apartamento, ele deprecia, porque vai tendo desgaste ali do ambiente. Você vai ter que pintar, vai ter que reformar, então tem. Mas eu vou tratar isso com mais detalhe no futuro. E imóveis e utensílios é uma conta, é um bem também do imobilizado. Tudo bem, pessoal? Então, classificando e explicando aqui, aproveitando para explicar cada continha dessa aqui para facilitar para vocês. Na questão 2, ele fala o seguinte: escolha a opção conforme a definição. Ele pede aqui para escolher se é um grupo do ativo, se essa definição aqui, né, é grupo do ativo, passivo, PL, e dentro aí do ativo ainda ele fala, se for não circulante, intangível, investimento, realizável a longo prazo, e aí você vai ter que classificá-lo, tá bom? Então vamos lá, ó, deixa eu olhar se tem tudo aqui, imobilizar, ativo não circulante, intangível, certinho. Eu acho, tenho quase certeza aqui que houve um erro aqui, um equívoco, mas vamos ver se houve mesmo. Mas nesse caso aqui não seria ativo não circulante, seria ativo circulante. Mas se ocorreu, depois eu acerto isso, tá bom? São compreendidas neste grupo as despesas incorridas durante o período de desenvolvimento, construção e implementação do projeto ao início das operações sociais, pré-operacionais, fase pré-operacional. Também compreende as despesas incorridas em pesquisas e desenvolvimento de novos produtos, métodos e fórmulas de fabricação, modernização e reorganização da empresa. Software, marcas, patentes, tá vendo? Então aqui ele tem uma definição, mas inclui aqui, por exemplo, a patente é o valor que você gasta para poder construir uma fórmula. E entra aqui nessa questão das patentes. Aqui, só no exemplo aqui já facilitou para nós, né? Seria um intangível. Ele já traz uma definição para vocês acostumarem, porque tem outro grupo de contas que podem enquadrar aqui, tá bom? Outros itens. Pré-operacionais são aqueles que você ainda está gastando, por exemplo, para abrir um negócio. Então você enquadra aqui no pré-operacional, tá bom? Para depois se realizar.
Próximo aí, ó. São classificados neste grupo as contas de bens e direitos, aí já sabe, é ativo, da empresa cujas realizações se darão no longo prazo. Exemplo, contas a receber de longo prazo. Você sabe que é ativo não circulante. E contas a receber de longo prazo, empréstimos a longo prazo, estoque para venda a longo prazo. Aí você vai definir em qual dos 4 grupos do não circulante isso vai se enquadrar. É investimento? Não. É imobilizado? Também não, porque aqui tem direito, né, a receber de longo prazo, está falando, né? É intangível? Não, intangível nós vimos que é software, marca, não é direito. Qual é a conta que se enquadra aqui que nós vimos? Realizável a longo prazo, tá bom? Que aqui vai ser os direitos que nós possuímos a longo prazo. Agora, a próxima. São classificadas participações e aplicações financeiras de caráter permanente, com o objetivo de gerar rendimentos para a empresa, de forma que esses bens e direitos não sejam destinados à manutenção das atividades normais da companhia. Obras de artes, investimentos em ouros, terrenos e imóveis não utilizados nas atividades para fins da organização. Isso aqui é característica, né, de um investimento. O próximo, são registrados os direitos e bens que serão transformados em dinheiro no prazo superior a 12 meses. Esse grupo é dividido em 4 subgrupos. Realizável a longo prazo, investimento imobilizado e intangível. Logo, é um ativo não circulante. Então, o que eu falei no começo dessa atividade não está correto, né? Na verdade, aqui realmente era ativo não circulante, tá bom? Eu pensei que estava escrito errado, era ativo circulante, mas eu me equivoquei. Tá bom? Então o exercício está certinho. O próximo aí, ó, são classificados os bens e direitos de natureza permanente que serão utilizados para a manutenção das atividades normais da empresa. Diferente do investimento, agora são bens que eu vou usar na empresa. É um terreno que eu vou usar na empresa, as máquinas, móveis, imóveis. Então nós vimos que é um imobilizado. Agora, constitui no grupo de contas contábeis que registra as disponibilidades, caixas, banco, o dinheiro que a empresa possui, a curto prazo. Ó. Então, nesse caso aqui, seria um ativo circulante, ok? Então, nós fechamos isso aqui explicando aqui as características de cada conta do ativo. Agora, ele pede o seguinte, ó. Nesse 3, ó, preencha o balanço patrimonial abaixo, arrastando as contas contábeis para seus devidos grupos patrimoniais. Ele só pede o seguinte, gente, toma cuidado. Na avaliação também, vocês têm que observe sempre as orientações que pede. As contas devem ser colocadas por ordem alfabética. Isso para poder corrigir corretamente, tá? Todas as contas devem ser colocadas no balanço patrimonial. As contas que não tiverem a descrição longo prazo, considere sempre sendo uma conta de curto prazo. Então vamos lá. Ó, vou pegar na ordem aqui, depois eu coloco na ordem lá, tá? Financiamento a longo prazo. Financiamento é uma conta de passivo. Então eu vou lá, ó, é passivo, não circulante, porque é a longo prazo. Mercadorias. Mercadorias é uma conta de ativo e é curto prazo. Então vou colocar aqui em ativo não circulante. Salários a pagar. Salários a pagar é passivo e é circulante. Paga todo mês. Capital. Capital, uma conta de patrimônio líquido. Empréstimos a pagar de longo prazo. Então, empréstimos a pagar de longo prazo entra aqui, ó. Eu já coloquei na ordem aqui. Então, já coloquei na ordem, tá, aqui tá certinho. Reservas de lucro. Reserva de lucro nós vimos que é uma conta de patrimônio líquido. Então, a reserva de lucro, ó, vai para cá. Também está na ordem, né? Começa com C e depois vem o R, né? Conta cliente. Conta cliente é uma conta de ativo de curto prazo. Então, é ativo circulante. Clientes de longo prazo a receber. De longo prazo, é um cliente, é uma conta de ativo, é um direito que eu tenho, mas como é longo prazo, entra no realizável longo prazo. A aplicação financeira. A aplicação financeira, gente, do jeito que está aqui, é de curto prazo. Então, é um ativo e ele vai entrar no ativo circulante. Então, vou colocar aqui, ó, ativo circulante. Banco conta movimento. A conta banco conta movimento é uma conta de ativo também circulante. Impostos a pagar. Impostos a pagar é um passivo. Então, ó, vou colocar aqui no passivo circulante, porque é a curto prazo.
Marcas e patentes. Marca e patente é um bem intangível, né? Nós já vimos, né? Fornecedores é um passivo de curto prazo. Então vou lá e coloco, ó, fornecedores passivo de curto prazo. Aqui já até ajeitando aqui, ó, o imposto vem primeiro do que o salário, né? Vou colocar aqui, vamos ver se vai vir mais algum para colocar na ordem alfabética, tá? Móveis e utensílios. Móveis e utensílios é um imobilizado. Veículos. Veículos também é um imobilizado, ó. E participações em companhias, em outras companhias, é um bem, mas é um investimento, tá bom? É um bem não, é um direito, né, que eu coloquei, um investimento. Financiamento. Financiamento é um passivo circulante. Por que que é um passivo circulante? Porque ele não tem falando que é a longo prazo. Neste caso aqui, ele vai ter que entrar primeiro de todos, né? Pela ordem de FI. Então, ele vai entrar antes aqui do fornecedor. Eu vou tirar ele rapidinho daqui, só para ajustar aqui, né? Colocar, usei o espaço lá, né? Ó, cheguei para cá e botei para cá. Pronto. Agora está na ordem. Caixa. A conta caixa é ativo circulante e ela é logo debaixo da conta banco, né? Na ordem ali. Então, vou só chegar para cá, ó. Eu vou colocar a conta caixa. Ó, coloquei a conta caixa. E o último que sobrou foi equipamentos. Equipamentos é um imobilizado. Eu vou abrir espaço aqui para entrar como se fosse a primeira conta do imobilizado. Perfeito? Então, para manter a ordem aqui alfabética. Pronto. Então, nós concluímos essa atividade aqui classificando as contas contábeis. Depois eu aperto OK lá para corrigir, né? Mas essa é a ordem, no caso aqui, desse exercício, tá bom? E você vai fazendo assim para todos os exercícios desse, inclusive se cai um desse na avaliação, fique esperto sempre nessa ordem alfabética, tá? Para poder classificar. A próxima aqui, agora são as mais rápidas, né? São as alternativas. Assinar a opção em que todas as contas pertencem ao grupo do imobilizado. Então vamos lá. Letra A, terreno imobilizado, software não é imobilizado, software é intangível, então não é letra A. Letra B, imóveis é imobilizado, máquinas é imobilizado, investimentos em outras empresas é um investimento, então não é essa a alternativa. Alternativa C, terreno, imóveis e investimentos em outras empresas. Novamente não é porque tem esse investimento em outras empresas, então não é todas do imobilizado. Letra D, equipamentos é imobilizado, software. Novamente, software é um intangível, então não é essa alternativa. A letra E que sobrou, né, seria imóveis, móveis e equipamentos, todos do grupo do imobilizado. Então a alternativa correta aqui é a letra E. 5. Com relação ao patrimônio da empresa, qual dos itens abaixo deve ser classificado como um direito? É o seguinte, você vai olhar aqui e vai classificar o que é um direito. Estoque é direito? Não, é um bem. Caixa é um bem também, é o dinheiro que tem no caixa. Impostos a pagar, isso nem é direito, isso é uma obrigação. Contas a receber é um direito que eu possuo de receber. Máquinas e equipamentos são bens, né? Então não seria. Então a alternativa correta é a letra D de dado. 6. Assinale a opção em que todas as contas pertencem ao passivo circulante. Então aqui você vai classificar se todas as contas aqui pertencem ao passivo circulante. Vamos lá. Alternativa A. Salários a pagar é passivo circulante. Empréstimos bancários de curto prazo é passivo circulante. Encargos a recolher também são impostos a pagar de curto prazo. Então aqui é a letra A, já vou marcar. As outras não vão ser. Você pode observar aqui, ó, por exemplo, na letra B, você tem investimento em outras empresas. Isso é ativo, né? Não circulante realizável a longo prazo. Na letra C, qual é a conta que desqualifica? É a conta imóveis. Então, imóveis é um ativo. E a letra D, qual é a conta que desqualifica? Adiantamento a fornecedores. É um direito, então não é um passivo circulante. Tá bom? Então, a alternativa correta é a letra A. Na questão 7, ele fala o seguinte: ó, a empresa JJ Comércio Ltda apresentou seu patrimônio constituído pelos seguintes itens. Então ele traz aqui os itens patrimoniais e ele pede o seguinte: diante dos dados apresentados, qual o valor total do ativo dessa empresa?
Então, gente, você vai ter que pegar e classificar aqui o ativo dessa empresa, tá bom? Você vai classificar quais são as contas de ativo e aí sim você vai realizar o exercício, tá bom? Então, eu vou colocar uma calculadora aqui do lado, ó, pra gente fazer. Vou até diminuir um pouquinho ela para poder caber. Então, vamos lá. O total do ativo. Vamos somar os ativos. A conta caixa é um ativo, então ó, vou somar 3.000 de caixa. Conta banco também é um ativo, mais 2.000. A conta cliente também é um ativo, mais 35.000. A conta fornecedor é um passivo, não entra. A conta terreno é um ativo, então mais 55.000. Então, total 95.000. A conta financiamento é um passivo. A conta veículo, mais 30.000, é um ativo. Então, já temos 125.000. A conta marcas e patentes. Então, vou somar mais 5.000, 130. Encargos sociais a pagar e dividendos a pagar são obrigações. Então, a resposta correta aqui, 130.000, tá bom? Aí, novamente, ele apresenta, acho que é o mesmo exercício, só que ele pergunta o seguinte agora, no 8. Qual é o passivo? Então, vamos lá, vamos calcular o passivo, então. O passivo, caixa, banco, cliente, fornecedor, é o primeiro passivo, ó. Então, 20.000 do passivo fornecedor. Financiamentos é o próximo passivo, mais 25.000. Veículo, marcas e patentes não é passivo, né? Não é obrigação. Agora, encargos sociais, mais 15.000. E por último, dividendos a pagar, mais 25.000. Então, totalizou 85.000 reais de passivo. Na questão 9, ele traz novamente, para facilitar para vocês, e pede o patrimônio líquido dessa empresa. Como é que você vai calcular o patrimônio líquido agora? Então, você vai pegar e vamos fazer a fórmula lá. Aí você pega aqui, conta caixa, banco, cliente, fornecedor, terreno, financiamento, veículo, marca e patente, encargos sociais, dividendos a pagar. Não tem nenhuma conta de passivo, de patrimônio líquido aqui. Tá errado o exercício, não tem como fazer, né? Na verdade tem, vai para a equação patrimonial. O valor do patrimônio líquido é a diferença entre a conta de ativo menos o passivo. Então você vai somar todas as contas de ativo e diminuir do passivo. Como nós já fizemos anteriormente, né, a conta do ativo nós achamos que nós vimos que é 130.000, menos o passivo que foi de 85.000. Lógico, logo, né, nós temos aqui um patrimônio líquido de 45.000 reais. Tudo bem? Pessoal, só toma cuidado aqui, eu estou fazendo porque eu já tinha feito esse exercício, tá? Mas não vai assim não, pode ter um número aqui que mudou e aí você usar os resultados anteriores pode fazer você errar a questão, tá bom? Aqui eu já fiz porque se eu somar realmente vai dar esses valores, tá bom? Para poder adiantar aqui nessa videoaula. Na questão 10, ele fala o seguinte: analisando o fato contábil abaixo, marque a opção que apresenta somente as contas contábeis necessárias para realizar o registro contábil ou fato contábil a seguir. O registro contábil do fato contábil a seguir, né? Faltou o do aqui, né? Compra de 10 motos para revenda no valor de R$ 3.000 cada, com pagamento à vista por meio de transferência bancária. Então, ó, observe, se você comprou 10 motos para revenda, isso é estoque de mercadoria. Então, você vai usar a continha mercadorias. E você pagou isso à vista por meio de transferência bancária. Se você pagou à vista por meio de transferência bancária, você não está devendo nada a ninguém, mas você teve que tirar R$ 3.000 aqui cada, né? Então está totalizando R$ 30.000 do banco, porque é transferência bancária. Então, a conta que nós vamos utilizar aqui são as contas mercadorias no ativo para registrar as motos para revenda e vamos usar a conta banco para poder de onde veio o recurso que nós utilizamos para pagar a aquisição dessas motos. Tudo bem? Então a resposta é a letra B de bola. Questão 11. Analise novamente. Você vai analisar os fatos e aí você vai classificar, vai identificar qual é a conta que você vai usar. Então vamos lá. Compra de um prédio para a sede da empresa no valor de R$ 300.000 com pagamento da seguinte forma: R$ 100.000 à vista por meio de transferência bancária e o restante financiado em 12 vezes. Quais são as contas que você vai utilizar aqui? Você comprou um imóvel, então você adquiriu um imobilizado. Você vai ter que utilizar a conta aqui imóveis.
Então, ó, a letra A, C e D tem imóveis. Então, você pode usar uma desses grupos aqui. A letra B não tem imóveis e a letra E também não tem imóveis. Como é para a sede da empresa, não enquadraria em investimentos, tá bom? É para uso da empresa. O pagamento foi 100 mil por meio de transferência bancária. Isso quer dizer que você vai usar a conta banco. Então, você vai ter que também utilizar a conta banco. Das alternativas que nós vimos, só sobrou a letra D. E o restante você vai pagar em 12 vezes, você vai ficar devendo, vai ficar fazer um financiamento. Então a última conta que você vai usar aqui é a conta financiamento. Então a resposta seria a letra D de dado. Você vai usar a conta imóveis para registrar o prédio. A conta banco, porque você usou ela para dar 100 mil de entrada, reduzir o saldo da conta banco. E a conta financiamento, porque você ficou devendo aqui o restante, os 200 mil reais que você vai pagar em 12 vezes. Então ficou a conta financiamento. E um detalhe, a curto prazo, né? Não fala longo prazo aqui porque são 12 vezes, um ano. Questão 12. Novamente, é o mesmo tipo de questão, tá? Então vamos lá. E você vai classificar qual conta você vai usar. Pagamento no valor de 5 mil reais por meio de débito automático na conta corrente da empresa, referente à oitava prestação do financiamento de um terreno que a empresa adquiriu. Então é o seguinte, a empresa estava devendo um financiamento, ou seja, e ela pagou esse financiamento. Então ela reduziu o saldo do seu passivo. Então ela vai usar a conta financiamento para identificar o pagamento desse financiamento, né, onde estava a dívida dela. E o dinheiro saiu da onde? Como foi débito automático, o dinheiro saiu da conta bancária dela. Então o que você vai usar aqui vai ser a conta banco e a conta em financiamento, tá bom? Você não vai colocar terreno aqui porque você não adquiriu um terreno, tá bom? Você já tinha comprado o terreno antes, aqui você só está pagando a prestação referente à aquisição desse terreno que você adquiriu aí anteriormente. E assim a gente conclui, no caso aqui, a nossa atividade, tá bom? São 12 questões, né? A gente conclui. Eu espero que vocês tenham compreendido, tá bom? A, essa atividade, espero ter ajudado. Se tiver alguma dúvida, pessoal, tentem, podem colocar lá no fórum, coloquem, vai no grupo, perguntem, nas próximas videoaulas também perguntem, tá? O importante é vocês fazerem. Errou, faça de novo, refaça. Essa atividade, ela vale nota, é uma nota mais para motivar vocês, mas ela também, vocês podem abrir ela várias vezes, até fechar o prazo aqui tem, para resolver ela, você pode abrir várias vezes e responder novamente até alcançar a nota máxima dessas atividades de fixação, tá bom? Espero ter contribuído, bons estudos aí, fiquem com Deus aí, que Deus abençoe vocês, o estudo de vocês. Até mais!